Hoje nós vamos finalizar o livro de Atos. Estamos fazendo uma visão geral do livro e hoje eu quero te convidar para a gente fazer uma conclusão, um apanhado final, de modo que nós possamos tirar lições, aprendizados e crescer na fé. Fica com a gente, acompanhe aí. Bem, vamos continuar dentro dessa visão geral que nós começamos na aula passada e a gente termina hoje encerrando o livro de Atos. Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar e que você já esteja podendo tirar suas próprias lições, mas vamos pegar de onde a gente parou. Então a gente tem agora capítulos 13 ao 20. Nos capítulos 13 ao 20 nós temos a figura de Paulo aparecendo com destaque, né? Então a gente vai ter as viagens missionárias que ele fez. Nós temos a descrição de 3 grandes viagens missionárias. Há a possibilidade de ter havido mais, sim, mas Lucas descreve essas. E a gente percebe que, de alguma maneira, apesar dessa separação muito clara entre os cristãos e o judaísmo, há ainda uma contínua missão a Israel, muito particularmente na figura de Paulo. Paulo foi o apóstolo aos gentios, ele mesmo vai reconhecer isso, levantado por Deus para levar o evangelho aos gentios, mas é interessante que Lucas descreve que quando ele chegava numa cidade, quase que a primeira coisa que ele fazia é ir na sinagoga pregar o evangelho. Ele se dava mal na maioria das vezes, né? Muitos criam e se entregavam à fé em Cristo, mas ele era rechaçado em muitas oportunidades. Em alguns momentos ele chega a dizer, não vou mais, vou ficar só indo aos gentios mesmo, mas ele chegava na próxima cidade, ele voltava aí nas sinagogas, tentando pregar aos israelitas, numa contínua missão a Israel ainda. E no capítulo 15 nós temos a figura do Concílio de Jerusalém, tentar resolver aquela questão judaizante, que muitos queriam que os crentes tivessem que guardar ordenanças, observações da lei, e fica muito claro ali na reunião dos líderes de Paulo e os apóstolos, os demais apóstolos, que eles deixam muito claro de que não há mais essa necessidade, de que o judaísmo não é de que o cristianismo não é uma seita ou uma vertente do judaísmo. Então há uma separação ali definitiva muito clara. Para se ser um cristão, um discípulo de Cristo, é preciso ter fé em Jesus Cristo e seguir os seus ensinamentos. Não a circuncisão, não necessariamente observâncias da lei, nem nada disso, do contexto judaico. Apenas ser um seguidor de Jesus. E nós temos a sequência de um tema destacado por Lucas, aí, que vai ficando muito claro a partir desse momento, que é o choque de culturas. Isso é muito interessante para nós percebermos, por quê? Porque cada vez mais vai ficando muito evidente que os cristãos se chocavam com o modo de pensar, de ver o mundo e de agir das pessoas dentro do contexto greco-romano. Se você fez o módulo em que nós falamos sobre uma introdução aos evangelhos, você vai lembrar que o mundo na época estava totalmente desenhado a partir de uma cultura grega e de uma política romana muito presente em todos os lugares. Então esse mundo greco-romano se estabeleceu com seus costumes, seus deuses, sua cultura, seu modo de agir, e os princípios cristãos adotados pelos crentes em Jesus vinham de encontro a alguns desses costumes. Então havia um choque ali. Os cristãos passavam a dizer, eu não aceito mais isso, eu não faço mais isso, eu não ajo mais dessa forma. Então Lucas vai trazer vários relatos que vão acontecer em cidades diferentes. Eu botei aí alguns capítulos, se você quiser dar uma lida mais cuidadosa, capítulos 14, 16 ao 17 e capítulo 19, vão aparecer muitos desses conflitos, esse choque de cultura. Por que isso é interessante e por que talvez Lucas traz isso à tona nesse momento? Bem, Paulo se torna a figura mais proeminente, o personagem principal nesse momento aí no livro de Atos, certo?
Então, a figura do Paulo pregador se torna alguém que prega o Evangelho, que prega o reino de Deus, prega Cristo de um modo supremo a todas as outras coisas. Então a mensagem de Paulo ela vai se tornando cada vez mais forte e enfática nesse sentido. Ele vai colocando a imponência de Deus, de Cristo especificamente, do Evangelho, diante da impotência e da futilidade dos deuses e dos ídolos da cultura romana, da cultura grega. Então, isso vai ficando evidente em muitos momentos. Muitas coisas que a igreja absorve como a mensagem, o querigma, a mensagem crucial de Jesus e toda a teologia que a igreja conseguiu consolidar ali nesse tempo, ela vai trazer princípios éticos, princípios morais, princípios de vida, princípios comportamentais que desprezam, se forem contrários, a cultura que eles viviam, que eles tinham naquele tempo. Então é aí que começa a desenhar muito claramente a figura do povo de Deus como um povo diferenciado. Então olha só, nós percebemos que se essa mensagem de Paulo, que vai pregar esse Jesus supremo, superior a todas as outras coisas, a todas as outras culturas e etc., se essa mensagem se torna cada vez mais proeminente, mais forte, isso vai se estabelecer entre os cristãos de uma maneira muito basilar, isso vai solidificar. Por quê? Porque de uma maneira, assim, falando num português bem popular, eu até coloquei aqui o termo, entre aspas, né? A cabeça de Paulo influenciou as igrejas a partir desse momento, quase que de uma maneira quase que total. Na verdade, a gente não teria tempo para trabalhar isso aqui, mas até hoje em dia, muitos estudiosos concordam a respeito disso, eu participo também dessa opinião, de que nossas igrejas cristãs, mesmo nos tempos de hoje, no século XX, século XXI, nós somos igrejas talhadas em cima da teologia paulina. Não quero dizer que a teologia de Paulo seja diferente da de Jesus ou de qualquer outro autor da Bíblia, mas o que eu quero dizer é que nós consumimos e moldamos muito das nossas igrejas, da nossa teologia, da nossa doutrina eclesiástica, a partir dos ensinamentos de Paulo. Então, isso que eu quero dizer, que a cabeça de Paulo passou a influenciar muito fortemente as igrejas desde esse momento. Talvez, principalmente, pelo fato de que ele era um grande plantador de igrejas. Então, talvez isso seja até uma questão lógica, né? Ele planta igrejas, ele evangeliza, ele discipula pessoas, e essas pessoas se tornam seus seguidores, seus discípulos, seus imitadores, como ele mesmo aconselhou a serem, né? Então, assim, seu modo de pensar, e consequentemente dos cristãos, não se encaixava completamente em nenhum padrão cultural greco-romano. Por isso, os cristãos, e Paulo especificamente também, eram acusados constantemente de rebelião, porque eles dizem que há um outro rei, então eles estão proclamando um outro rei. E era isso mesmo que eles estavam proclamando, há um outro rei, né? Mas toda vez que Paulo é preso e interrogado pelas autoridades romanas, não se constata nenhuma ameaça, não se solidifica, se confirma nenhuma das acusações. De certa forma, o único crime dos cristãos era não serem moldados, não se amoldarem aos padrões do sistema pecaminoso do mundo. Então essa se torna uma marca forte da igreja. É por isso que Lucas traz esse tema muito proeminente a partir desses capítulos. Por quê? Porque isso se torna uma marca da igreja. Isso tem que ser reflexivo para nós hoje. Será que nós temos sido uma igreja diferente dos padrões pecaminosos do mundo? Eu começo a ver, eu não sei se isso é cíclico, mas no tempo em que nós estamos, a gente pode observar e ver muitas igrejas, muitos cristãos vivendo um evangelho mais totalmente fora do contexto bíblico e muito mais moldado aos padrões do mundo do que a própria palavra de Deus.
e a gente vê tudo sendo muito relativizado, tudo sendo muito trazido para de fora de um contexto, como quem diz assim, não tem nada a ver, não era bem isso, não, mas o importante não é esse e tal, o importante é a essência e tal. Então esse discurso que vem se tornando cada vez mais presente, infelizmente até entre denominações antigas e mais tradicionais no mundo todo, talvez seja um grande calcanhar de Aquiles da igreja moderna, né? Porque uma das marcas principais da Igreja de Jesus Cristo sempre foi o seu diferencial. Somos pessoas diferentes, somos pessoas que prezamos por questões diferentes, que nos importamos com coisas diferentes e na sua essência, na sua verdade, na sua integridade. Não por conveniência, nem por motivações superficiais, mas por verdade e por amor e por toda a essência do Evangelho. Bem, aí nós temos o final do livro, capítulos 21 ao capítulo 28, que foca no testemunho de Paulo, mais especificamente, porque esse testemunho de Paulo lembra da questão exponencial, que sempre avança, que Lucas coloca como uma coisa presente do início ao fim do livro. Então, nesse termo final, do capítulo 21 ao 28, o testemunho de Paulo vai se espalhando desde Jerusalém até chegar na capital do mundo, em Roma. Então a gente vê, por exemplo, nos capítulos 21 e 22, Paulo sendo preso em Jerusalém, ele sendo levado a julgamento nos capítulos seguintes. Primeiro vai ser julgado diante do Sinédrio, né? Diante do Sinédrio em Jerusalém. Depois ele vai aí ser julgado diante de uma série de líderes romanos, o governador Félix, Festo, o rei Agripa, mas não tem nenhuma acusação comprovada, e mesmo assim ele acaba sendo preso, fica um tempo preso, e a gente vê que no meio de uma certa situação jurídica, porque ele era cidadão romano e só descobrem depois, o pessoal tenta fazer por debaixo dos panos, tipo como quem diz assim, não, a gente vai te libertar aqui, não fala nada para ninguém, finge que não aconteceu, tu fica livre, esquece isso e tal. Mas Paulo decide ir até o fim, apela para a mais alta corte em Roma, ele diz, não é assim que as coisas se resolvem. Muita gente acha que Paulo estava sendo ali Caxias, né? Estava sendo ali muito piegas, talvez muito chato, por assim dizer, na sua forma de agir. Mas, na verdade, todo o contexto da forma que Lucas escreve leva a crer que Paulo estava simplesmente agindo em submissão ao Espírito Santo. Várias passagens no livro de Atos vão demonstrar que Paulo recebia profecias e mensagens de Deus através de pessoas que indicavam o que ia acontecer com ele quando ele chegasse em Roma. Só que de uma maneira muito clara, essa mensagem, apesar de ser um acontecimento, de ser uma coisa que fosse ser trágica, o que ia acontecer, como se Deus estivesse dizendo, olha, vai acontecer algo trágico contigo quando você chegar em Roma, mas ao mesmo tempo, de alguma forma também, talvez essa mensagem trouxesse a noção para Paulo de que esse caminho até Roma fosse o caminho em que fosse trazer maior benefício ao Evangelho no mundo. Então, ele não pisa aí no acelerador para apelar à Suprema Corte em Roma, a fazer toda essa exigência, não apenas talvez pela sua impetuosidade, mas Paulo era um homem de Deus, submisso ao Espírito Santo. Ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo ali. Então, percebe que, por exemplo, eu coloquei aqui até a questão do tempo que ele passou preso. Ele passou cerca de 2 anos preso. Nesse período, ele escreveu a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Teve tempo suficiente para escrever essas cartas. Imagina se nós não tivéssemos essas cartas. Porque dentro de uma linguagem humana, a gente poderia dizer, Paulo passou esse tempo preso, deve ter sido um grande desastre para ele, porque
ele era um plantador de igrejas, um missionário, ele queria estar na estrada, no campo, plantando igrejas. Mas, na verdade, no tempo que ele passou preso, mesmo não estando plantando igrejas, ele estava plantando algo que foi o legado dele para muitas igrejas serem plantadas no decorrer dos séculos e até hoje igrejas se firmarem e crescerem, pessoas virem a realidade do Evangelho através dessas cartas como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, é muito interessante perceber o agir do Espírito Santo dentro do pano de fundo de toda a questão do livro de Atos. Finalmente, Paulo é transferido como prisioneiro a Roma, após uma viagem terrível, de quase morte, né, naufrágio, e todas aqueles perrengues que ele passou, fica numa prisão domiciliar em Roma, onde recebia pessoas e grupos, pregava o evangelho sem impedimentos, bem ali, no centro do mundo, bem debaixo do nariz de César e de Roma. Vamos dar uma lida nesse finalzinho aí? Atos, capítulo 28, versículo 31. Vamos ler 30 e 31. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Que interessante, né? Será que se ele tivesse ido a Roma, num contexto que não fosse como prisioneiro para ser julgado, esperando o julgamento, será que ele ia conseguir fazer isso? A gente não sabe responder, mas é interessante perceber que o contexto todo foi preparado para que ele pudesse ali no centro do mundo pregar o evangelho. E isso é muito interessante. Lucas demonstra que Paulo, quando ele chegava nos locais, ele procurava pregar o evangelho, não quando ele chegava nos locais, mas ele também planejava ir a locais que fossem estratégicos para a pregação do evangelho. Isso também mostra algo para nós hoje. Não que nós não devemos pregar o evangelho em locais que sejam de pouca visibilidade ou com poucas pessoas. Pelo contrário, o próprio Paulo vai dizer, né, a Timóteo, prega o evangelho em todo a tempo, fora de tempo, qualquer hora, qualquer contexto. Mas é muito interessante percebermos a utilização de estratégias na pregação do evangelho pelo mundo. Isso também é mais uma lição para nós enquanto igreja. E muitas vezes a igreja peca nesse sentido porque nós ficamos querendo ficar protegidos sobre o guarda-chuva de algo que a gente denomina humildade ou simplicidade. Nós muitas vezes abrimos mão da ousadia, da intrepidez ou até de uma certa, eu vou usar essa palavra com cuidado, tá? Não no sentido ruim, mas no sentido bom, numa ambição evangelística, a gente abre mão de dizer, não, a gente só quer isso aqui, tudo bem fazer o pouco, fazer o pequeno e tal, e ninguém almeja chegar e evangelizar pontos estratégicos, pessoas estratégicas. É interessante perceber, eu acabei não colocando aqui porque eu sabia que esse vídeo se tornaria muito grande, mas é interessante perceber que na história, no decorrer de toda essa história, Paulo provavelmente planejava estrategicamente estar diante de autoridades, estar diante de pessoas proeminentes e de figuras estratégicas para que a mensagem do Evangelho, ao alcançar tais pessoas, tivesse mais chance de serem influenciarem outras pessoas, né? Então imagina, você evangeliza um político, você evangeliza um artista conhecido e essa pessoa torna a fé dela pública, você vai tornar o potencial multiplicador da mensagem do Evangelho ali muito mais real do que um outro tipo de evangelismo, né? Não que, mais uma vez, frisando, não que seja um evangelismo seja mais importante do que o outro. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então não existe uma alma mais valiosa do que a outra. Mas é importante nós, como igreja,
sermos estratégicos, estrategistas, pensarmos no melhor. Se nós vamos fazer algo, por que não fazer o melhor? Se nós vamos planejar algo e o Espírito Santo nos dá certa liberdade de planejarmos, muitas vezes o Espírito Santo diz, não, é para você ir aqui. Então pensa, Paulo dizia certas vezes, né? Outra passagem que não deu para a gente caçar aí, mas Paulo diz, não, tenho a intenção de ir à Espanha. Paulo provavelmente nunca foi à Espanha. Paulo dizia, quero chegar em tal lugar. Aí ele diz, mas o Espírito Santo não me deixou ir. Então existem circunstâncias e situações em que o Espírito Santo diz objetivamente, quero você fazendo isso, quero você pregando em tal lugar, quero a igreja evangelizando tal contexto. Mas quando o Espírito Santo nos dá âmbito de liberdade para pensar, para decidir, para planejar, por que não fazer o melhor? Por que não montar a estratégia que pode alcançar mais, que pode chegar ao maior? Então tudo isso a gente pode aprender a partir do livro de Atos. Bem, para nós encerrarmos, como conclusão, eu quero que a gente pense na obra de Lucas, no contexto geral, inclusive, conectando os dois volumes da sua obra, o seu Evangelho e o livro de Atos. De uma maneira geral, mostram como o reino de Deus foi implantado na terra, assim como no céu, através de Jesus, seu Espírito e sua igreja. Agora, presta atenção que o livro de Atos, para nós, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos apresentam um encorajamento para sermos fiéis a Jesus. Ler o livro de Atos e compreendê-lo é sermos encorajados a nossa fidelidade a Jesus. Por quê? Porque sabemos que precisamos agir e precisamos estar firmes, confiantes nele. Ou seja, como é que eu manifesto a minha fidelidade a Jesus? De acordo com o que a gente aprende a partir do Evangelho de Lucas e o livro de Atos mais especialmente. Nós precisamos ser fiéis em palavras e em ação. Testemunhas do Evangelho, testemunhas vivas do Evangelho, pregadores das boas novas. Muita gente entende, conhece muito da palavra de Deus, mas muitas vezes são só palavras, não entra em ação. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos agir, nós precisamos usar os meios que estão nas nossas mãos para que nós nos tornemos testemunhas vivas do Evangelho de Jesus. Nós precisamos ser fiéis a Jesus em comportamento. As comunidades cristãs precisam ser lugares em que todos são iguais, como era na igreja primitiva. Não importa se romanos, não importa se gregos, se gentios ou judeus, todos se tornam iguais. E não importa quantos nós somos ou onde nós estejamos, nós somos diferentes do mundo. Então, ao mesmo tempo, somos iguais uns aos outros dentro da igreja, mas ao mesmo tempo, como igreja, como corpo, nós somos diferentes dos que estão lá fora. Não como uma arrogância. Até porque o exemplo do povo de Israel, por assim dizer, é um exemplo que mostra isso. O povo de Israel lá atrás, ficou muito claro, Deus falou, vocês são meu povo escolhido, o povo que eu selecionei para chamar de meu. Só que em algum momento se perdeu a noção de que essa escolha não era um privilégio, não era um motivo de Deus escolher um povo, não era para que eles fossem melhor do que as outras nações, do que os outros povos, mas sim para que eles fossem os responsáveis por testemunhar de Deus, para mostrar Deus para as outras nações. Em algum momento isso se perdeu. E em nós, enquanto igreja, isso também pode se perder. E a gente precisa cuidar disso. Nós precisamos ser comunidades onde todos são iguais. E comunidades diferentes do resto do mundo, que espelham Cristo, que espelham o reino de Deus para quem não o conhece, para quem está lá fora. E por fim, sermos fiéis a Jesus em total confiança no poder e na direção do Espírito Santo. Isso é o senhorio de Jesus na nossa vida. Quantas vezes nós dizemos seguir a Jesus, mas nós resolvemos as coisas da nossa maneira. Não confiamos, não temos fé no seu poder, não agimos conforme a sua direção, tomamos decisões por conta própria e por aí vai.
Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos ser fiéis a isso. Muitos estudiosos afirmam que o livro de Atos parece ter sido interrompido. Eu também sou dessa opinião. É interessante perceber que, como de uma maneira interessante, de uma maneira bem diferenciada, o livro de Atos não tem um fechamento elaborado. Ele é todo muito elaborado, todo muito rebuscado na linguagem, e ele se encerra como se fosse interrompido. E é muito legal a gente pensar que Lucas escreveu o seu evangelho, como a gente viu, sendo as coisas que Jesus começou a fazer. Atos, então, seria a continuidade da obra de Deus na Terra. Só que quando a gente chega no final de Atos, a gente vê que o livro não terminou. Por que não terminou? Porque você e eu somos a continuidade do livro de Atos. A igreja, aqui, agora, é a continuação do livro de Atos sendo escrito na face da terra. Como é que você, como é que a sua igreja, como o seu grupo, como vocês, enquanto cristãos, estão escrevendo a continuidade dos atos do Espírito Santo? Como o Espírito Santo está agindo através da sua vida? Está agindo? Está fazendo o quê? Como é que nós estamos correspondendo aos atos do Espírito Santo de Deus nessa terra, nesse tempo que Ele nos deu? Isso é para nós refletirmos, isso é para nós pensarmos. O livro de Atos traz todo essa importância para nós, e nós precisamos e devemos meditar sobre essas coisas, mas não só ficar pensando. Nós precisamos agir. O livro de Atos é um livro, como diz o seu próprio nome, de ação. Nós precisamos ser pessoas de ação. Palavras, ação, comportamento, confiança e fé. A gente encerra por aqui. Que Deus te abençoe e que você possa ficar conosco, acompanhar os próximos módulos. Espero que você tenha sido ricamente abençoado como eu fui e que a gente possa se encontrar outras vezes. Fica na paz.